colocar o teu servo nas tuas mãos. Tenho certeza que o Senhor colocou uma palavra ao coração dele, que esta palavra, Senhor, possa, meu Deus amado, penetrar os nossos corações, a nossa mente. Seja o Senhor, Pai amado, falando conosco através da tua palavra. É isso que eu te peço, no nome de Jesus, Pai. Usa o teu servo, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos e amados irmãos, abramos nossa Bíblia na carta de Paulo, a primeira aos Tessalonicenses. Glória a Deus. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no primeiro capítulo mesmo. Deus colocou uma palavra em nosso coração, estudávamos essa carta nessa semana, e o Senhor colocava uma palavra. Eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos nesta noite. Eu creio que Deus falou comigo e assim também falará contigo. Amém? Glória a Deus. Som? Então vamos lá. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 1. Eu vou ler até o verso 10, acompanhado da igreja, tá? Até o verso 10, acompanhado da igreja. Eu leio primeiro, a igreja lê depois. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sabendo, continua. Que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com o gozo do Espírito Santo, e de maneira que foste exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Você crê que Jesus te livra da ira futura? Podem vos assentar em nome de Jesus. Primeiro, eu gostaria de falar, dar um tema a essa mensagem esta noite. Eu poderia dar um tema dizendo uma igreja equilibrada. Uma igreja equilibrada. A igreja do Senhor precisa ser equilibrada. A igreja do Senhor precisa ser fervorosa, amém? Precisa ser amorosa. Precisa ser paciente. Precisa ser esperançosa. Amém? Precisa ser cuidadosa. Precisa ter um pouquinho de cada um deles, e não é exagero ter muita de algumas delas, mas algumas coisas nós temos que servir não somente para nós, mas como exemplo para os demais. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Essa carta é escrita no ano 51 depois de Cristo, no ano 51. Ela foi aberta, esse trabalho, depois que Paulo passou de Filipos. Lembra que em Filipos, no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, vai lá o carcereiro se converter? O carcereiro se converteu
e ali abriu um trabalho. Lídia também, a vendedora de púrpura, também se converteu, abriu uma igreja na casa dela. Ali Paulo foi perseguido, logo teve que sair de Filipos, onde se iniciou os filipenses, passando por Bereia, passando por Atenas, passou por 2 cidades pequenas, mas chegou logo em Tessalônica, porque era um centro grande. Acredita-se ter pelo menos 200 mil a 250 mil habitantes naquele lugar. Lugar muito grande, portuário. Era a capital da Macedônia, a Europa de então, na Grécia. Era a capital. A Europa de então era dividida pelo menos assim: a Macedônia, parte norte, e a Acaia, parte sul. Tessalônica era a cidade capital, da parte do norte, onde nós lemos Macedônia. E na parte do sul, a capital era Corinto, onde também Paulo instituiu uma igreja lá. Paulo procurava lugares estratégicos para abrir trabalhos, congregações, igrejas. Então, ele entendia, pelo Espírito Santo, pela sabedoria que tinha também, se ele fosse num centro mais populoso, muitas pessoas, lembra do Pentecostes? Foi isso, em Jerusalém. Muitas pessoas que estavam em Jerusalém eram de diversas partes do mundo. Estavam lá na peregrinação para adorar o Senhor, no templo. E depois espalharam a mensagem por todo o canto que passavam. Então Paulo usou essa técnica, essa estratégia de pregar em centros grandes, para que de lá fosse disseminado, aonde as pessoas estavam na capital. Quem nunca foi nas capitais dos seus estados, ou quem nunca foi em uma cidade grande, não é verdade? A gente procura ir lá, porque lá tem de tudo. E lá também tinha a palavra de Deus sendo pregada pelo servo do Senhor Jesus. Paulo estava lá ministrando a palavra do Senhor, pregando a palavra de Deus, numa sinagoga. Ele procurou a sinagoga e por 3 sábados ele ministrou a palavra de Deus ali. 3 sábados foi o suficiente para ele levantar uma igreja. 3 sábados é o que a Bíblia discorre. A gente vai ler isso em Atos Apóstolos capítulo 17. A história de Paulo ali em Tessalônica. É lógico que ele também, alguns acreditam que essa data de 3 sábados, como está mencionado na Bíblia Sagrada, capítulo 17, é porque não está todo o acontecimento ali. Apenas há um registro que ele ministrou durante 3 sábados na sinagoga. Não é porque ele ficou só 3 sábados ali, porque também ele levantou tendas ali. Ele trabalhou com o seu próprio esforço, trabalhando para se sustentar no ministério. E também, enquanto ele estava ali, ele recebeu a ajuda da igreja de Filipos. A igreja dos Filipenses contribuiu pelo menos 2 vezes, e a ajuda não chegava pelo Pix, para chegar na hora. A ajuda demorava naquele tempo. A ajuda para chegar até lá era muito demorada. Concorda comigo? Não era uma ajuda assim: manda aí, faz um Pix aí que caía na conta automaticamente. Não, não era isso. Demorava um pouco para chegar lá essas contribuições, mas até que enfim chegou, e Paulo faz menção delas. E ali ele levantou essa igreja, instituiu essa igreja, mas pela perseguição ele teve que sair dali. Aí sim, ele teve que sair dali, indo para Bereia, a igreja onde todo mundo conferia quando Paulo estava pregando. Paulo pregando e o pessoal conferindo: tá certo, isso aqui está certo, tá aqui. Isso que ele falou, está certíssimo. O crente precisa ser bereano, precisa conferir se está na tua Bíblia, irmão, em nome de Jesus. Leia, confira. Não acredita em qualquer profeta que diz por aí ser profeta, não. Acredita naqueles que pregam a palavra do Senhor Jesus, amém? Passou de Bereia, então foi para Atenas, e lá em Atenas ele prega aquela grande mensagem do Areópago, lembra? Quando chega diante daqueles panteões de deuses, lá tem um altar erguido para um Deus desconhecido, e ele falou: eu quero falar é desse aqui, ô homem usado por Deus. Eu quero falar para vocês desse Deus que vocês não conhecem, mas ergueram um altar para ele. Aí ele aproveita a oportunidade e prega Cristo crucificado, ressurreto, aquele que morreu, mas está vivo entre nós. Eu sinto a presença dele aqui. Você sente a presença do Senhor? Ele prega essa mensagem, irmão, do Cristo crucificado, ressurreto. E ele diz assim: olha, esse aqui, a qual esses irmãos, por inveja, agora eu quero dizer, aconteceu ali na igreja aos Tessalônicos, que alguns dos judeus invejosos se levantaram contra Paulo e perseguiram.
e foram até a casa de Jason, onde ele hospedava os missionários. E tomaram de então, fizeram uma operação. Onde está esse camarada aí que hospeda esses mercenários? Chamava Paulo de mercenário, chamava Paulo de um aproveitador. Onde está esse camarada que prega essa doutrina aí? Onde está essa pessoa? Eles chegaram até a casa de Jason, que realmente hospedava, mas Paulo já não estava mais lá. Tinha sido avisado. Muitas vezes Deus avisava Paulo: Paulo, sai, porque estão querendo a tua vida. Paulo, vai para outro canto. O Senhor sempre dava direção para ele, até qual falou: não te importa ir até onde? Fala, pregues, não te cale em todo lugar que eu vou te mandar, porque eu quero que você chegue até a Roma. Você não vai pregar simplesmente nas praças, pregará também nas praças. Você não vai pregar simplesmente nas praias, simplesmente nas ruas ou nas casas. Eu vou te levar para pregar para rei. E eu quero trazer uma mensagem para o teu coração nesta noite, dizendo que Deus vai te levantar. Uma igreja equilibrada prega em lugares grandes, prega em lugares gigantescos, prega em capitais também, não prega simplesmente no subúrbio, não prega simplesmente pelos becos e valados onde deve ser pregado, mas Paulo tinha um chamado ainda mais a pregar para reis. Ele pregou para rei. E Deus vai te colocar para pregar para pessoas muito ricas e importantes, para que eles se convertam e não caiam na ira divina. Eu creio que Deus está falando com um crente aqui nessa noite, em nome de Jesus. Quem tem coragem de pregar para governador, para presidente, para prefeito, para delegado, dizer assim: quem é autoridade aqui sou eu. Respeita a sua autoridade, mas respeita a minha também, porque eu tenho Cristo na vida. Amém? Paulo tinha assim: opa, que negócio é esse? Lá em Filipos mesmo, ele foi, depois de ter apanhado tanto, o pessoal falou: solta eles, porque eles são cidadão romano. Eu ouvi falar que eles são cidadão romano. Que soltar nada. Vocês vão aí, faz um documento que vocês fizeram besteira agora, porque vocês mexeram com a pessoa errada. As pessoas têm que respeitar o crente em Cristo Jesus. Não é simplesmente mexer com o crente e pensar que tudo vai dar certo para ele, tudo vai acontecer e Deus vai cobrar. Deus vai pedir conta daquelas pessoas que maltratam os seus escolhidos. Paulo então prega a palavra de Deus, ministra na unção do Espírito Santo, e lá está, pegam Jason, levam até as autoridades, e Jason tem que pagar uma fiança muito grande para ser solto. Tem que pagar uma fiança muito grande para ser solto, e diz assim, sobre ameaças, que ele não recebesse mais essas pessoas na sua casa. Irmão, o diabo é furioso, não quer que você receba crente na tua casa, não. Quer que receba desviado, contendeiro, fuxiqueiro. Mas crente não quer. Servo de Deus, ele vai fazer de tudo para você não receber. Presta bem atenção. Seja um servo de autoridade que tenha discernimento espiritual e leve as pessoas para orar com você na sua casa. E ore a Deus no Espírito Santo, pedindo que o Senhor coloque pessoas espirituais do seu lado. Glória ao nome de Jesus. Paulo pregando a palavra, ele foi expulso, ele não pôde ficar muito tempo ali, Mondemar. Teve que sair dali daquele lugar. E foi, então não deu para trabalhar, não deu para que pudesse estar aperfeiçoado aquele grupo. Imagine, em Éfeso ele passa ali algum tempo, um tempo bem maior, em Corinto também um tempo maior, mas ali apenas 3 semanas. Então não deu tempo para afirmar muitas coisas, mas Paulo tinha pregado muito mesmo para os irmãos, e tinha colocado, semeado no coração da igreja tessalônica, dizendo que eles, porque um grande número de gentio aceitou a fé, eram os gregos, que vinham de perversidades, pecados, inúmeros tipos, que a gente vai falar aqui. Algumas mulheres da alta classe também se converteram, os judeus ficaram enfurecidos. Os judeus que não creram, aquelas pessoas incrédulas. Quando alguém aceita a fé, outras pessoas ficam endemoniadas, querendo tirar da presença do Senhor. Quando uma pessoa se converte, aceita Jesus, outras, o diabo vai usar para que essa pessoa não fique firme na fé.
E nós estamos pedindo, Senhor, repreenda esse demônio, cai por terra em nome de Jesus. Tudo aquilo que quer atrapalhar a nossa vida para com Deus, na presença do Senhor. Esse grupo saiu, então muitos gentios se converteram. E a Bíblia vai falar que eles deixaram a idolatria, porque era um panteão de deuses, eram muitos deuses. Era um Deus, para cada dia do ano ainda tinha muitos. Era muitos deuses para a idolatria. Aí eles converteram, ficaram do Cristo ressurreto. E agora eles observaram, e como é no grego adelpoi, que significa somos irmãos do mesmo ventre. Você olha esse irmão que está do seu lado, à sua direita, à sua esquerda, às vezes ele é mais branquinho que tu, mais pretinho que tu, mais gordinho, mais alto, e você vai... Ele é do mesmo ventre que você. Quando a gente fala irmão, é que a gente faz parte do mesmo ventre. E o ventre, a graça nos alcançou e nós fomos gerados pela fé. Então a barriga foi a fé. Somos irmãos da mesma barriga da fé. Amém? Quem é meu irmão aí diz amém. Você tem um irmão bonitão do seu lado aí, ó, que bênção de Deus, olha. Nós somos irmãos. Saímos da mesma barriga da fé. Fomos gerados em Deus. Então, meu irmão, por favor, ore pelo teu irmão. Ame o teu irmão. Ajude o teu irmão. Esteja com ele. Porque como nós vamos ficar discutindo se nós somos filhos da mesma barriga? Do mesmo ventre. Adelpoi, em grego, quando diz irmãos, é do mesmo ventre. Coisa linda, né? Você não sabia que você era meu irmão, assim, né? Meu Deus, pastor, nós somos do mesmo ventre. Somos. Eu quero dizer para você, não somos gêmeos. Não, gêmeo não, também é demais. Certo? Cada um tem um jeito, um estilo, uma personalidade. Eu te tolero. Tá? Você me suporta. Tá certo? Mas nós se respeitamos, nos amamos, porque nós somos irmãos. Do mesmo ventre. Aí ele vai falar assim que existiu uma oposição muito grande, porque Paulo queria ensinar a palavra e o diabo fez com que ele fosse dali expulso. Aí ele vai, a palavra Satanás, e eu queria dizer aqui, entendam bem. Satanás, em certa parte, não existe. Pastor, o que é isso? Não existe. Não é uma aberração que eu estou falando aqui, não é de forma alguma, eu não estou falando uma falsa doutrina, estou falando assim, Satanás se manifesta na oposição, ali é Satanás. Na perseguição, ali se manifesta Satanás. Na discórdia, ali se manifesta Satanás. Mas até então não existia. Quando existiu a discórdia e a perseguição ferrenha e a oposição, ali a palavra vem, adversário, Satanás. Entendeu? Da mesma forma que quando se manifesta o amor, ali está Deus. O amor está ali, Deus. A discórdia, Satanás. O amor, Deus. A oposição, Satanás. Estão entendendo? O amor se manifesta, Deus se manifesta entre nós quando há o amor. Vê o versículo 3 aí, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3. Lembrando-nos sem cessar da obra da fé. Irmão, toda a fé tem que vir acompanhada de obra. Senão a fé é morta. Me mostra a tua fé através das suas obras. O que você tem feito para Jesus? Pelo corpo de Cristo, pelo trabalho do Evangelho. Aí eu digo que você é uma pessoa de fé. Você diz, o pastor é um homem de fé. Você diz, esse jovem é um jovem de fé, porque ele tem feito uma obra. Você tem feito a obra, irmão? Nós temos feito a obra de Deus. Ali demonstra a nossa fé. Uma igreja equilibrada precisa demonstrar a fé através das suas obras. E quem está fazendo a obra de Deus, a obra de Cristo, não pode parar diante da oposição. Satanás vai se manifestar, porém, maior é a obra que vem através da fé com amor. Amém? Ele diz assim,
lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé e do trabalho do amor. Olha aqui, essa igreja tinha fé e tinha um trabalho com amor. Irmão, o trabalho é feito com amor, não para. É para Deus? Não para. É para Cristo? Não paro de fazer. Se eu oferto com amor, eu não paro de ofertar. Ainda que venha se levantar, você está fazendo o que? É com amor, eu vou continuar. É a minha obra de fé, eu vou continuar. Eu tenho evangelizado, eu vou continuar. Eu tenho pregado, vou continuar. Tenho louvado o nome do Senhor, vou continuar. Eu tenho expressado a minha adoração através da fé, eu vou continuar. Paulo estava preocupado com esse povo. Por quê? Para que Satanás não tentasse acabar a obra que foi feita com fé e também foi feito no trabalho de amor. E eu quero dizer, o inimigo está tentando acabar. O inimigo está tentando de todas formas atrapalhar aquilo que você tem feito para Jesus. Mas o Senhor está te dando força nessa noite. Recebe força. Recebe força em nome de Jesus. Recebe a graça de Deus sobre a tua vida. A igreja é equilibrada. A igreja consegue vencer no meio das lutas. Não era só a obra de fé, não era só o trabalho de amor, mas também era da paciência, da esperança. Então a igreja equilibrada tem fé, tem amor e tem a esperança. Porque alguns já desistem, porque não tem esperança. Alguns param no caminho, porque deixam de esperar. E a gente não pode parar. Essa obra não pode parar, ela precisa continuar. Você não pode desistir com a primeira cara feia que se apresentar para você. Você não pode parar com a primeira oposição que se apresentar para você. Você não pode dizer, Paulo escreve essa carta aqui, ele tinha mandado Timóteo ir lá, porque olha, ô Timóteo, o pessoal conhece a minha cara, conhece Silas. Silas foi lá e nós estamos um pau. Nós vamos apanhar tudo de novo. Então, você é o mais novinho, vai lá. Ninguém conhece você, Timóteo. Você é mais jovem. Aí Timóteo vai lá e traz notícia para Paulo. Paulo, lá assim está a igreja, mas o pessoal tá querendo parar, Paulo. O pessoal lá está... E outra, o pessoal está tudo triste porque alguns dos irmãos estão partindo. E você ensinou sobre a parousia. A parousia significa a segunda volta de Cristo. Você ensinou, Paulo, para eles. Mas eles pensam que aqueles irmãos que morreram não vão participar dessa grande privilégio, dessa grande bênção aí. Eles vão ficar para trás. E só para nós vai ser essa vitória. E Paulo escreve a carta dizendo, meus irmãos, acerca desse assunto, não quero que vocês sejam ignorantes. Acerca dos que dormem. Onde vai falar o capítulo 4. Eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem. Porque de forma alguma precederemos os que dormem. Não, primeiro eles ressuscitarão. Depois nós que estivermos vivos, seremos transformados. E ao mesmo tempo arrebatados. E encontraremos com o Senhor nos ares. Aleluia. O crente deve ser equilibrado. Ele não pode ficar, morreu alguém. Cadê o equilíbrio desse crente, meu Deus? Se a pessoa está com Cristo, ela vai ressuscitar. E nós vamos para o céu junto, mas. Equilíbrio, meu irmão, por favor. Equilíbrio, que aí você está temendo o cara feio. Equilíbrio, equilibrar é opa, tá? Tô firme. Tô firme. Que isso? Qualquer coisa, meu Deus, pendeu para o lado, acabou. Não vou mais, porque não sei o quê. Toma jeito, crente, se equilibra, seja um crente equilibrado. Tanta gente desequilibrada, meu Deus do céu, não aguenta a língua, não aguenta, não sustenta, não fica firme. Qualquer coisa, qualquer vento já derruba, já sopra, já tira do foco. Não vou mais, não vou cantar, não vou dirigir, não vou liderar, não vou pregar, não vou cantar, não vou dar aula. Você deve ser equilibrado. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus?
Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele vai falar sobre essa palavra, parousa, a segunda volta de Cristo. Ela tem uma palavra que é arpazo. Arpazo significa arrebatado, tirado com força. Tirado com força. Uma vez, uma professora pegou as criancinhas e colocou uns palitinhos com os alfinetes, todo na mesa. Falou, o arrebatamento de Cristo vai ser assim. Aí passou com um forte imã em cima. E só os alfinetes ficou grudado. E os palitinhos ficou todo lá. Aí ela ensinou sobre o arrebatamento. E as crianças falaram, eu quero ser alfinetinho. Eu quero subir. Quando Jesus vier, eu quero ser aquele que vai ser levado para o céu. Eu não quero ficar aqui não. Eu não quero ficar aqui não. Tá certo? Porque eu sou equilibrado. Eu vou subir para o céu. Não vou cair. Eu vou subir. Em nome do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor. Aí Paulo, através desses falsos irmãos, queriam matá-lo, que queriam tirar ele do foco. Paulo vai ensinar a carta, ele diz assim, porque alguns irmãos também, segura aí que essa é forte, antes de nós terminar isso aqui. Alguns daqueles irmãos tinham vindo, eram todos eles gregos, irmão, e a cultura greco-romana era perversa totalmente. Paulo vai ensinar acerca do sexo. Acerca do sexo, ele vai ensinar. Dizia assim, a palavra porneia, que além de ser pornografia, a palavra também deriva-se de adultério, fornicação, que é o sexo antes do casamento, que Deus abomina. Jovens já estavam se dando um ao outro antes do casamento. E Paulo vai falar assim, é bom que vocês mantenham o seu vaso em honra. É bom que vocês não dê o lugar ao inimigo. É importante isso, que vocês mantenham a fé, não faça como os perversos. Na casa do Senhor tem ordem e decência. Para Jesus precisa ser santificado. Vocês aprenderam, vocês são salvos, agora vocês têm que aprender a se santificar. Santificar é separar. Separar, preservar o seu corpo desses pecados devassos, que é a pornografia, a prostituição, que é se dar um para com o outro, para com o outro, para com o outro, trocar de cônjuge como se troca de roupa, fornicação, que é o jovem se abrasando antes do casamento, e o adultério, que eles abominavam, mas cometiam do mesmo jeito. E isso é um ensinamento de 2000 anos atrás que vale até hoje. Amém, irmãos? Que vale até hoje. Até hoje. E a homossexualidade também. Tudo está no meio. E Paulo vai advertir eles. Se eles querem viver uma vida santa, eles não podem estar com essas bagunças, com essas perversidades no meio deles. Irmãos, tem um ensinamento muito grande. O jovem precisa casar. É verdade, o jovem deve se casar puro diante de Deus para se preservar e ter um casamento abençoado e feliz. O casado tem que saber que agora ele é dela e ela é dele. E não tem um terceiro no meio. E não deve existir. Porque às vezes passa pelo olho do homem. Mas por Jesus, que tem os olhos como chama de fogo, não. Amém? Esse é o evangelho, irmão. É o evangelho de Cristo Jesus. Evangelho que nós conhecemos. Foi pregado pelo apóstolo Paulo. Foi pregado pelo nosso Senhor Jesus também. Principalmente por Cristo, por Paulo e por demais servos do Senhor Jesus. Ele falou assim, eu quero que vos abstenhais da prostituição, da carne sufocada. Lembra disso? Foi um concílio que foi feito por eles. E eles assim preservaram. Então, crentes, igreja, vamos preservar. Se a gente quer a presença de Deus em nosso meio, essas porcarias não podem entrar. Se a gente quer viver, gozar da felicidade, da alegria, do gozo do Espírito Santo na alma, a gente não pode dar lugar à carne. Como disse o Senhor, o apóstolo Paulo, a carta dos Gálatas, vós sois tão insensatos, que tendo começado no Espírito, terminou tudo na carne. A igreja de Tessalônica
Foi uma igreja durante pouco tempo, mas uma igreja foi avisada por Deus. E depois disso ele vai falar assim, sobre a ira, irmãos. A ira virá sobre aqueles incrédulos e sobre aqueles que não vivem uma vida diante de Deus. Essa ira virá, o Senhor voltará e vai cobrar de cada um daqueles que andam na podridão. Mas o crente será resgatado por Deus, não verá esse momento de tribulação. Nós seremos arrebatados por Cristo Jesus, e o Senhor nos ensina muito bem isso. Igreja do Senhor Jesus, andemos na luz de Cristo. Pregamos a palavra do Senhor Jesus, anunciamos o Evangelho e vivamos o Evangelho, não só de boca, mas por prática. Paulo fala assim, olha, isso que vocês estão fazendo, Paulo vai falar assim, quando vocês aceitaram a fé, outras cidades também já todos souberam. E souberam não somente pela palavra, mas souberam pela vida de vocês. O teu vizinho, você está pregando para ele, nem sabe quando vem para o culto, quando faz a oração, quando ora por um amigo, ora por um parente, quando louva o Senhor, quando lê a tua Bíblia lá na tua casa, você está pregando para ele. E o teu vizinho também está sendo escandalizado quando você faz uns negócios que Deus não se agrada, porque com a nossa vida também nós pregamos. E a vizinhança, a Bíblia diz assim que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, que essas pessoas estão tudo assistindo o nosso modo de viver, a nossa forma. E terceira coisa que ele vai falar também, é que nós devemos obedecer, respeitar, honrar as nossas lideranças. Irmão, Deus colocou como líder, respeita. Foi Deus, a Bíblia diz assim que toda autoridade, não há autoridade instituída senão por Deus. Se Deus colocou, você tem que respeitar, eu preciso respeitar. Se eu contrariar, é um princípio de rebelião e Deus vai cobrar caro. Sabe o que Deus fez com os rebeliados? Lembra que Deus fez com os rebeliados que falaram assim, Moisés, você colocou ele porque ele é teu irmão. Nós não aceitamos a autoridade de Arão. E Deus tinha mandado, coloca Arão como sumo sacerdote. Mas levantaram Escorá, levantaram Zabirão, Dotã. E a Bíblia diz assim, se Deus matar de outro jeito, se acontecer de outro jeito que vocês morrer, não foi Deus que falou na minha boca. Nunca tinha acontecido aquilo. O chão abriu e todos morreram. Quem se levanta contra a autoridade morre. Deus levantou regentes, Deus levantou dirigentes, Deus levantou líderes de departamento, Deus levantou pastores, Deus levantou os pais, Deus levantou. E aqueles que se rebelam contra essas pessoas, todas elas hão de ver conta com Deus. Essa palavra é forte, só ouvi 2 glória a Deus aí, mas é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Irmão, preste bem atenção. As pessoas se levantaram contra o apóstolo Paulo, dizendo que Paulo estava querendo tomar dinheiro das pessoas. E Paulo vai falar assim, quando eu fui ter convosco pregar a palavra, eu fabricava tendas e não quis R$1 de vocês. Fala para eles, quem é o apóstolo Paulo? Paulo pregava e ao mesmo tempo construía tendas, para não ser pesado para os irmãos. E a Bíblia vai dizer também que por 2 vezes a igreja de Filipos contribuiu, e Tessalônica não ajudou, outras igrejas não ajudou, e Paulo também não quis, embora fosse digno de receber. O digno é o obreiro do seu salário. Eu quero ensinar a amada igreja nessa noite a não cair na fofoca, a não cair na intriga, a não entrar na rebelião de pessoas que não temem a autoridade instituída por Deus, que vão falar, poderia ser feito desse jeito, poderia fazer dessa forma, poderia fazer desse jeito, poderia acontecer desse jeito, por que não faz? Imagine só pegar um ônibus em alta velocidade, cada um levar para o teu jeito o volante. Vai ser o pior desastre de todos os tempos. Todo mundo está ameaçado a morrer. Se você não confiar com quem está no volante e saber que foi Deus que colocou ele lá, ele é capacitado para dirigir aquele negócio. Você não sabe. Está aqui o nosso irmão
Vanderlei, né? Valdeci, né? Vanderlei. Vamos, Vanderlei. O que acontece, Diácono Vanderlei? Quando o motorista do ônibus está lá com o seu coletivo e cada um querer levar para o seu jeito, não dá certo, né? Não dá certo. Igreja do Senhor, preste bem atenção. O diabo levantou pessoas ali para acusar Paulo que ele não estava fazendo a obra da maneira certa. O diabo vai levantar em todos os tempos pessoas que não têm Deus, demonstrando uma falsa espiritualidade, que conhece alguma coisa, mas não conhece nada. Dizendo, questionando líderes, questionando autoridades na igreja. Não caia na cilada do diabo. Não entre nessa cilada, porque o inimigo quer tirar você e a sua paz de Cristo Jesus. Quando vai procurar essas pessoas, não estão em oração, muito menos lendo a palavra de Deus, muito menos em assuntos espirituais. Cuida a igreja do Senhor. A Bíblia diz, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Isso, a Bíblia diz que surgiriam falsos profetas. A Bíblia diz que no meio do povo levantaria lobos devoradores. A Bíblia vai dizer isso. E a igreja precisa tomar cuidado. A igreja só está de pé porque tem o Espírito Santo de Deus na vida. A igreja só permanece firme porque é uma igreja equilibrada e conhece a palavra. E tudo aquilo que prega-se, confere que está lá na Bíblia Sagrada. Está entendendo? A Bíblia é assim, dessa forma. Mas pastor, e se eu tiver uma dúvida que o meu líder não está bem? Ore a Deus. Ore a Deus. Ore a Deus. Lembra que fez com Saul? O Senhor tirou. Lembra que fez? Irmão, com o líder é Deus que trata. Não é verdade? Com o líder. Mas eu quero agradecer a Deus, irmãos, que durante esses 24 anos de casados com a minha linda esposa. Eu gosto quando eu falo isso, eu gosto. Né? Vou tirar um pouquinho a atenção, peço que o pessoal está meio... Tá? Calma, irmão, não vou bater mais não, tá? Calma. Graças a Deus, tenho um filhão abençoado. O ministério aqui há 12 anos pregando a palavra do Senhor Jesus. Pode procurar aí fora, se eu devo, se tem alguma coisa. Então eu peço, irmão, respeite a autoridade. Respeite homem de Deus, mulher de Deus, servo de Deus. Tá? Vamos respeitar e andar na palavra de Deus. Se é aquilo que eu preguei nessa noite, Paulo está falando assim, Stefanos, que no grego significa coroa, Paulo fala assim, vós sois a minha coroa. Olha que lindo. Diga isso para sua esposa, tá, irmão? Diga não, você vai apanhar. Paulo está falando assim, vocês são a minha coroa. O que é isso? Paulo está falando assim, Satanás vai tentar de todas as formas tirar vocês, tirar a igreja do foco, tirar a igreja da presença do Senhor. De todos os focos é arrebatar o povo para o inferno. E Jesus, fortalecendo, o Espírito Santo admoestando, exortar, fala assim, irmão, fica firme. Fala isso para o teu irmão aí, fica firme. Fica firme. Paulo vai falar assim, eu tratei com vocês como uma ama. A ama é a mamãe. Como a mamãe te trata? Oh, coisinha linda, fofinha. Não, né? Eu vou te pegar. Também. A mãe tem direito. A mãe tanto grita, como repreende, como dá umas palmadas, não é verdade, irmão? Como dá o colo, chora junto. Eu fui para vocês como uma ama. Ele está dizendo assim. Dessa forma. Aí eu falei, eu quero apresentar vocês como uma coroa. O que significa isso? Quando eu chegar no céu, eu quero ver você lá. Vós sois a minha coroa. O motivo da minha alegria, meu irmão. O que adianta passar tanto tempo aqui e não encontrar você no céu? O que adianta passar o tempo todo aqui e a gente não ter esperança de se ver, presbítero Nivaldo?
De contemplar lá, ele está falando, vocês têm certeza que quando passar tudo isso aqui, se você ficar firme, equilibrado, na presença de Jesus, nós todos vamos nos encontrar no céu e dizer, valeu a pena nós esperar, valeu a pena nós servir a Deus, valeu a pena nós termos uma fé equilibrada. Vós sois a minha coroa. Eu falei, que orgulho, eita, aquele rapaz está lá, eita Jesus, eu quero te dar um abraço, viu, varão? Ô Lucas, dá um abraço lá em nome de Jesus. Daqui. Vem cá, dá um abraço aqui, vem cá, sai daí. Antes que o Ed tome o seu lugar e venha me abraçar antes, né? Fique de pé em nome de Jesus, abraça o teu irmão aí em nome de Jesus, fala assim, você é a minha coroa, nós vamos encontrar no céu, estaremos com Deus, estaremos firmes com Jesus, glória a Deus, amém? Aguenta ele aí, irmão, fala para ele em nome de Jesus, olha, vamos sofrer junto aqui, seja equilibrado, tá? Seja equilibrado, em nome de Jesus. A fé, o amor e a esperança. Glória a Deus. Você aí que ouviu essa mensagem também, seja equilibrado em nome de Jesus. Vamos encontrar, você é a minha coroa. Vamos encontrar lá no céu, para a glória de Deus. Você vai falar, pastor, tu era chato, mas eu aguentei firme na presença daquele banco lá. E nós chegamos aqui, glória a Deus. E nós chegamos. É melhor ser chato, irmão, e ter a certeza que está fazendo a coisa certa, porque Paulo vai falar assim, eu não fui para agradar homens, eu não preguei nunca para agradar homem, é verdade, eu fui com uma mãe para vocês, mas não para agradar você, eu estou para agradar a Deus. Se Deus estiver feliz comigo, para mim, está valendo. Está valendo, você pode fazer biquinho, ficar triste, chorar, nem ligar, pastor, eu não quero, eu vou dormir quando você pregar, não tem problema não, eu amo isso. Eu amo isso. Eu falo, olha que a mãe, assim, quando a gente deita no colo, faz um cafunézinho, já dorme. Então tá certo, tá tudo em casa, tá bem. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos fazer parte dessa ceia nessa noite. Vamos estar louvando o Senhor Jesus? Vamos adorar o Senhor? Todos já são crentes. Tem uma alma para Jesus nessa noite? Aceitando a Cristo Jesus, reconciliando com o Senhor? Todos são crentes. Graças a Deus. Vamos louvar o Senhor Jesus nesta noite. Os obreiros lavem as mãos, por favor. Ô glória! Crente equilibrado dá glória, viu? Você é aquele que tem fé, que tem esperança, ou tem amor, ou os três? Glória a Deus. Aleluia.